Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos da introdução. O que deve ter a minha introdução? Foram perguntas de várias pessoas que eu reuni e aí eu coloquei tudo num vídeo só para deixar claro e tentar explicar aí para todas as áreas como que funciona uma introdução. Vamos lá. A introdução, a primeira coisa que você tem que ter na mente é que ela realmente se diferencia por área de atuação. Por exemplo, em alguns casos, nos materiais da saúde, a introdução já apresenta todo o contexto do referencial teórico que vai ser abordado. Mas na área da saúde, o referencial teórico não é como, por exemplo, de uma área da humanas, porque na área da saúde eles já vão procurar artigos que também possam sustentar a metodologia escolhida, nem que esses artigos já sejam uma espécie de revisão sistemática. Então, o que eu aconselho na questão de você entender a introdução por área? De você pegar alguns artigos da sua área e fazer uma análise, ou ler esse artigo de um jeito mais analítico, para entender como a sua área está abordando uma introdução. Há ainda que se pensar que, mesmo na mesma área, pode haver introduções que apresentem formatos diferenciados. Isso vai depender de quê? Da revista, da instituição, do professor que orientou, tudo isso vai impactar no formato da introdução. Então, isso é bem importante você fazer. Dê uma olhada analiticamente dos artigos da sua área, ok? Outro aspecto que você tem que considerar para entender como fazer a introdução do seu artigo é o que? A utilização de autores ou não para fundamentar a sua ideia. Por quê? É bem aceitável que você já comece, principalmente se você não é doutor, que você já comece na introdução dizendo o contexto geral baseado em outros autores. Porém, em alguns casos, os professores não gostam. Quem são esses professores? Os avaliadores, aí vai estar de acordo com a revista, o professor que está ali orientando e também o meio que você está atuando, se o seu grupo de pesquisa, se os seus colegas apresentam daquela forma ou não. É muito particular essa questão de ter ou não autores na introdução. Então, o que eu posso falar para vocês, de forma geral, sobre o que tem que ter, quais são os critérios que tem que ter na introdução, separado ou não, também vai depender muito do seu professor. Na nossa revista, a gente não separa a introdução. A introdução ela é um texto corrido apresentando esses critérios, tá? Dependendo da área, esses pontos que eu vou trazer aqui para vocês, de uma forma ali dentro do texto relativamente organizada, mas não necessariamente em negrito, como eu já vi em alguns casos, ok? O que a gente tem que ter, então, numa introdução geral? Apresentar o problema. Então, o problema da pesquisa, ele tem que ser apresentado já na introdução e também no resumo, quando ele é um resumo sistematizado, porque todo material científico é o ideal que ele sirva ou que ele se norteie por um problema a ser tratado, um problema a ser respondido. E é muito benéfico que você traga esse problema já na introdução e também anteriormente no resumo também. Para quê? Como uma forma até de respeito, para que o leitor saiba em que dimensão você está tratando aquela questão. Como, por exemplo, eu estou tratando sobre depressão em pessoas com câncer. Então, você está dizendo qual é o problema já de cara que você está querendo tratar. Então, quem está pesquisando depressão em pessoas obesas, por exemplo, não vai ler o seu material, mas não porque não gostou do seu material, porque não atende à linha de pesquisa dele. Então, essa forma de você colocar o problema já no resumo e na introdução também é uma forma de respeito com quem vai estar lendo o seu material. Outro aspecto que deve ter na sua introdução são os objetivos. Sim, é necessário que você deixe bem claro
os objetivos que você está norteando ou se norteando para executar aquele trabalho. Quais são os objetivos, o que você pretende alcançar. Também para que o leitor saiba que o seu material sirva ou não para a linha de pesquisa dele e até mesmo para ele resolver aquele problema ou procurar alguma investigação, ou se é um profissional que está no campo e quer saber informações sobre aquele tema, para saber se o seu artigo serve ou não de informação para ele. E aí você traz nessa introdução, de início, o contexto que você está trabalhando. É necessário, o que é esse contexto? É essa introdução para dizer o que é, da onde que é, que linha que você está seguindo, tem alguns autores, bases, é como se você apresentasse o contexto ali, o que o seu estudo está trabalhando. E também, aí eu coloquei aqui entre parênteses, porque não são todos os trabalhos, aí vai depender da área e da organização que você está fazendo, é que a introdução apresente brevemente o método, tá, que você utilizou para executar. Só que a questão dos métodos vai depender da área, porque, por exemplo, em alguns artigos da área da saúde, é comum que na introdução ele já apresente o contexto, problemas, objetivos, toda a parte de sistematização teórica e o método seja o próximo tópico. Então, nesse caso, não vai ter. Agora, se você está fazendo um artigo mais de revisão, por exemplo, bibliográfica ou integrativa ou sistematizada através do estado da arte, você apresentar brevemente na introdução é o suficiente. E a apresentação do que vai ter o artigo ou o material, de como esse material ele é apresentado e organizado, o que vai ter na primeira parte, na segunda parte, na terceira parte. Também está entre parênteses. Por quê? Porque não é todo o material que é necessário. Às vezes, como fechamento da introdução, o autor apresenta apenas o próximo tópico, só para dizer que andamento que ele vai estar dando, porque o resto já ficou bem claro quando colocou aqui. E aí colocar de novo é meio repetitivo. Então, métodos e apresentação você pode colocar, mas nem sempre vai ser necessário. Bem, pessoal, é isso que eu quero trazer para você hoje, que é justamente essa questão dos aspectos gerais que você tem que considerar na introdução, mas eu ainda recordo que o ideal é que você veja artigos parecidos ou materiais parecidos com a sua área. Se é o seu orientador que está organizando aí o seu material, que está ali orientando, veja materiais que ele já orientou para ver se eles têm essa dinâmica própria e siga, que geralmente fica bem mais fácil. Se for para submissão de uma revista, aí você pode organizar ou pode investigar artigos que essa revista já tenha publicado, para ver se tem ali uma linha de aceite com relação à introdução. Mas dos aspectos gerais, é justamente isso que eu trouxe para você. Fazendo assim, dificilmente você não alcançará seu objetivo, tá certo? Então, um grande abraço, a gente retorna aí com as próximas dúvidas e até mais!